Graça e paz sobre a tua vida. Uma oração simples como o Pai Nosso. Uma oração que nos ensina sobre o nosso viver, sobre a maneira como devemos nos portar e nos relacionar não só com Deus, o Pai, mas com as pessoas e entendermos o nosso papel neste mundo. Nós precisamos entender isso, pois se entendermos, fica mais fácil viver o reino, viver a vontade de Deus e sermos instrumentos da sua glória e do revelar do seu querer neste mundo. Esta oração está lá em Mateus 6, no Sermão da Montanha, que diz assim, portanto, no versículo 9, por exemplo, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Duas coisas importantes. Primeiro, Pai. Nós chamamos Deus de Pai e Ele é o nosso Pai. Não é um Deus simplesmente para buscarmos os nossos interesses e um Deus que a gente, ao atender às suas necessidades, irá suprir e resolver os nossos problemas. Ele é Pai, mas está distante. Nos céus, sim, mas próximo ao ponto de nos ouvir. Por que santificado seja o teu nome? Nós precisamos entender que, primeiro, não é uma questão de Deus ser santificado por si só, pois Ele já é, mas é entendermos que o seu nome é santificado por meio das nossas vidas, nós, como filhos. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, santificamos o nome de nosso Deus, mas principalmente de nosso Pai, pois o revelamos ao mundo. Esse é o pensamento, o entendimento que devemos ter. A nossa vida é para santificar o nome de nosso Pai. Depois fala assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, no versículo 10. O que quer dizer isso? Primeiro, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como Deus cumpre a vontade dele na terra? Isso que nós precisamos entender. Sendo nós filhos, responsáveis por santificar o seu nome, a vontade do Pai acontece na terra quando nós andamos e vivemos de forma alinhada com essa vontade. Por isso, conhecer a vontade do Pai, conhecer o que ele planejou, conhecer o seu desejo, o seu plano estabelecido para nós, seus filhos, é importante. Por isso precisamos conhecer as Escrituras, precisamos entender o que ela fala acerca da vontade do Pai. Pois só assim, quando vivermos a vontade do Pai, quando expressarmos em nossas ações a vontade do Pai, então a sua vontade será cumprida na terra, como ela é realizada no céu, e não só isso, santificaremos o nome de nosso Deus e de nosso Pai. Simples assim. Não tem nada mais, nada menos do que isso. Por isso é importante conhecermos as Escrituras e conhecermos a vontade do Pai, pois só assim viveremos conforme lhe agrada e seremos filhos que traduzem ou que revelam ou que expressam aquilo que ele quer e seremos a sua alegria. Ele nos criou para isso, fez novas criaturas, fez de nós seus filhos para que nós revelemos seu nome neste mundo. E a gente precisa entender isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso está no versículo 6. O que nós pedimos a Deus? Nos dê o que precisamos. Nos dê aquilo que necessitamos no dia a dia. Não queremos mais e nem menos do que isso. Isso que a gente precisa entender quando nós oramos o Pai Nosso, na realidade o que estamos pedindo é que ele supra as nossas necessidades, conforme as nossas necessidades e não nossos desejos egoístas. Por isso, precisamos parar e pensar o que temos desejado. Precisamos ou, na realidade, queremos satisfazer o nosso ego, nossa vontade e mostrar para o mundo o quão próspero nós somos? Pois prosperidade para o mundo se traduz em quantidade de bens que possuímos. Nós precisamos pensar sobre este aspecto também, principalmente quando estamos orando o Pai Nosso.
pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, dia após dia, supra as nossas necessidades. Isso que pedimos para o Pai. Depois, fala assim, lá no versículo 2, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Pesado? Sim, mas é o que nós afirmamos e é o que Deus deseja, nosso Pai, que aprendamos. Que perdão é algo que não depende do outro, depende de nós. Depende da nossa atitude e depende de compreendermos quem somos em Deus. Novamente, precisamos conhecer as Escrituras para entendermos quem somos diante de Deus, pois se não entendermos, não perdoaremos as ofensas daquelas pessoas que estão próximas de nós. Não podemos viver na expectativa do que as pessoas podem nos dar, ou do quão positivamente irão responder às nossas necessidades e desejos. As pessoas não estão aqui para nos servir. Precisamos entender que, como filhos de Deus, devemos ser seus imitadores, ofertar as nossas vidas em favor dessas pessoas, para que conheçam o Pai, para que cresçam no conhecimento do Pai e para que sejam expressão dele neste mundo. Por isso, perdoar as ofensas das pessoas não dependem da atitude delas, do reconhecimento que nos magoaram e nem do reconhecimento que nos ofenderam, mas simplesmente de entendermos que elas estão na ignorância, está na falta de conhecimento e que nós que conhecemos o Pai, conhecemos da sua vontade, perdoamos, assim como ele nos perdoou. Mas na oração do Pai Nosso, nós, conhecendo quem ele é e o que fez, nós só pedimos a ele que nos perdoe se nós perdoarmos as pessoas. Fica claro isso? Por isso, entendendo quem somos, devemos perdoar as pessoas, porque ele já nos perdoou. E não temos outra maneira de viver. Não podemos viver na expectativa de que as pessoas não vão nos trair, pois elas irão nos trair. O tempo todo, em todo lugar, as pessoas mais próximas é que irão nos trair, não as distantes. E nós precisamos perdoá-las e sermos instrumentos nas suas vidas para que possam crescer, amadurecer e conhecer o Pai. No versículo 13, ele fala assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que nós pedimos para nos livrar do mal? É do mal que está no mundo, ou seja, de algo externo? Não. O mal que devemos ser livrados é do mal que está em nós mesmos, em nossas vidas, dos nossos desejos malignos, segundo a natureza humana, do nosso pensamento diabólico que é natural. Mas devemos aprender a pensar como filhos de Deus, segundo a natureza que recebemos e segundo a vida de Deus que recebemos. Quando nós temos a consciência disso e que oramos sem cessar, pois através da oração nós evitamos de cair na tentação. Por isso, não nos deixe cair em tentação. Ela está vinculada ao aspecto de entendermos que precisamos, em todo o tempo, lembrar de quem somos, do que recebemos, e orarmos e conversarmos com o Pai, pois só assim não esqueceremos quem somos e agiremos como filhos de Deus, pois conhecemos sua palavra, sua vontade, e sabemos que não podemos ceder à tentação. E o mal que está em nós não deixaremos nos dominar, porque recebemos de Deus a capacitação, fomos habilitados, temos a autoridade para viver como filhos e não segundo o pensamento natural, que é humano e diabólico. Que a gente possa entender isso e crescer neste processo. O que mais Jesus fala nessa oração, depois de ensinar a oração do Pai Nosso? Ele fala assim no 14:15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que nós devemos entender? Que se não perdoarmos é porque, na realidade, não entendemos quem somos e nem o que recebemos de Deus. Continuamos na ignorância
e estamos sendo meros religiosos, papagaios daquilo que temos lido, mas sem termos o entendimento daquilo que Deus operou em nós. Perdoamos não porque as pessoas merecem, perdoamos porque somos filhos de Deus, porque recebemos da graça e a graça nós distribuímos, porque recebemos da misericórdia e a misericórdia nós compartilhamos. Nós precisamos entender isso. Somos chamados para revelar Deus ao mundo e para ensinarmos as pessoas a fazerem o mesmo, a crescerem, a amadurecerem e a revelar o Pai em suas ações, para que o seu nome seja santificado. Perdoamos as pessoas não porque elas merecem, porque nós também não somos merecedores do perdão que recebemos, mas por termos sido perdoados, por termos recebido de Deus o que recebemos, da sua vida, da vida eterna, não temos outra maneira de viver que não seja como Ele, e isto implica em perdoar as pessoas. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender essa oração do Pai Nosso e viver ela na plenitude, no nosso dia a dia, para que a gente possa ser expressão do Pai e luz neste mundo. Que a gente entenda isso e que nós nos submetamos à vontade do Pai e que façamos da nossa vida uma oferta em favor das pessoas para que o conheçam e para que cresçam no conhecimento da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.